Boa noite. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. O Evangelho nos traz no capítulo 19, a fé transporta montanhas, item 12, a fé humana e a fé divina. No homem, a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca, e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que, crente em seu futuro celeste,
deseja encher de belos e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. Posta em ação, é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outroras de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas, um espírito protetor. Está aí dedicados, irmãos, a página do Evangelho para as nossas meditações. Para os comentários, nós passamos a palavra à Vera Márcia. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre nós. É uma fatalidade evolutiva. Todos nós teremos de aprender, renovar e progredir sempre para Deus, para o reino de luz. E ao longo dessa nossa jornada evolutiva, que certamente já dura milênios, isso só tem sido possível graças à força espiritual da fé, sem a qual não haveria evolução. Mas afinal, o que é a fé? As definições são muitas, todas louváveis à luz da doutrina espírita. Haroldo Dutra Dias diz que a fé é a entrega, é a fidelidade a Deus. Walter Barcelos, que trabalha no movimento espírita na cidade de Uberaba, declara: fé é a ânsia de Deus em cada um de nós. O jovem palestrante Arthur Valadares informa que fé é o relacionamento da criatura com o Criador. E se esse relacionamento, se essa comunhão for eficaz, os frutos serão os melhores possíveis. Frutos da perseverança, da confiança, esperança, frutos da caridade. Divaldo Pereira Franco também faz alguns apontamentos a respeito da fé sob o ponto de vista das terapias espíritas, passe, água fluidificada e também com relação aos tratamentos espirituais. Segundo Divaldo, fé é o estado de receptividade. Ele, inclusive, se utiliza de uma imagem que foi criada pelo líder espiritual que viveu na Índia, Sai Baba. Sai Baba afirmava que existem pedras que passam milhões e milhões de anos envoltas pelas águas profundas e que, ao serem retiradas, quebradas, nos surpreendem, porque por dentro estão secas, não se deixam permear. Ao passo que existem outras, a pedra pómez, por exemplo, que o sereno da noite é suficiente para umidificá-la por dentro. Então, Divaldo faz a seguinte observação: às vezes a criatura humana, em determinado período da vida, assume essa postura, parece que de revolta, impermeabiliza-se,
e não deixa penetrar as bênçãos divinas. Atrasamos o passo, comprometemos a saúde psicofísica, porque a rebeldia é sempre um mal. Devemos sempre ser gratos a Deus, à vida, às oportunidades de aprimoramento moral e espiritual. A página do Evangelho que foi lida traz como título a fé humana e a fé divina. Vamos ver então, à luz do Evangelho, o que significa essa fé humana. A definição é clara: sentimento inato na criatura humana. Isso significa que todos nós temos a fé humana em germe. Para essa fé desabrochar, são necessárias 3 qualidades. A primeira, disciplina. A segunda, persistência. A terceira, vontade. Exemplos simples do nosso dia a dia. Amanhã, quando o nosso celular tocar, quando nós colocarmos a serviço do dia para o cumprimento dos deveres, se nós negligenciarmos uma das 3 qualidades da fé humana, comprometeremos o trabalho. Pensemos na disciplina. Se descuidarmos dela, provavelmente vamos usar mais tempo para desempenhar a tarefa proposta, vamos comprometer a qualidade desse trabalho e às vezes é possível nem cumpri-lo. Quando falta disciplina, comprometemos toda a obra. Agora vamos analisar uma pessoa que está recuperando a saúde, convalescente. Se essa pessoa ignora a vontade, que é um dos tripés para a aquisição da fé humana, o que vai acontecer? Vai recusar levantar-se da cama, tomar um sol. Se foram prescritos exercícios respiratórios para fortalecer os pulmões, sem a vontade, nada se realiza. Então é grave, nós precisamos parar para essas reflexões. Se desejamos solidificar em nós essa força espiritual chamada fé, em nós é fé humana, nós precisamos observar essas 3 qualidades: disciplina, perseverança, persistência, vontade. E sem a fé humana, não conseguiremos conquistar a fé divina. Isso é muito importante. E para ilustrarmos, vamos utilizar de uma das passagens mais lindas, quando Jesus cura ao mesmo tempo 10 leprosos. Naquela época, os leprosos eram considerados mortos, tinham seus nomes excluídos do livro dos vivos. E não podiam ter contato com ninguém. E, certa ocasião, Jesus, caminhando, os vê. Eles também viram Jesus. Envergonhados, apenas gritaram: Senhor, Senhor, compadece-te de nós. Jesus poderia ter se aproximado deles. Jesus poderia ter tocado em cada um deles, mas não o fez. Poderia ter estendido as mãos para endereçar-lhes fluidos curadores, também não o fez. E o que fez Jesus? Apenas dirigiu-lhes essa ordem apelo: ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
Ora, vamos ver se os leprosos executaram essa fé humana. Disciplina, porque a cura não aconteceu no momento em que Jesus dirigiu-lhes a ordem apelo. Não, ela foi acontecendo enquanto eles estavam a caminho do templo, porque era preciso chegar ao templo para mostrarem-se aos sacerdotes, para que os seus nomes retornassem ao livro da vida, porque estavam completamente curados. Então eles tiveram disciplina, não pararam, o objetivo era certo e seguiram. Persistência, foram até o fim. Vontade, essa era soberana, era tudo que queriam ficar curados. Então eles movimentaram essa força espiritual chamada fé humana, e automaticamente, porque acreditaram, esse sol interior que é a fé divina, comungando com a fé humana, a cura aconteceu. Então, muitas vezes nós queremos a cura para o corpo, para as nossas imperfeições morais, e achamos que ficar parados é a solução. Não. É necessário todo esse movimento, disciplina, persistência, vontade, entrega, confiança no Pai. E ainda, para finalizar, o Espírito autor da página do Evangelho de hoje diz assim: com a fé não há males que não sejam vencidos. É por isso que o título do Evangelho, do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. E transporta mesmo as montanhas das nossas dificuldades. Pensemos nisso. Fortalecemos em nós a fé humana para garantirmos a fé divina. Esse sol interior que tem duas moradas, a consciência e o coração. Muita paz a todos. Nós vamos ler um parágrafo da resposta a uma pergunta que está no livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pergunta 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Emmanuel. Antes de passar a segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje,
pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem e preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender
que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de Nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um momento nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam essas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos,
nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por essa grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus os pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que tenhamos todos uma ótima noite.